Governo do Estado anuncia programa de retomada do transporte ferroviário. Ribeirão é uma das cidades avaliadas para receber o investimento e ter uma ligação direta de trem até a região metropolitana. Em breve, esses trilhos vão voltar a receber trens para transportar passageiros de Ribeirão Preto e toda a macro-região. O investimento deve sair do papel através do programa SP nos Trilhos, lançado pelo governador Tarcísio de Freitas. A iniciativa reúne mais de 40 projetos estaduais de transporte de passageiros e cargas por ferrovias, incluindo trens intercidades, veículos leves sobre trilhos, o famoso VLT, trens urbanos e metrôs. São mais de 1.000 quilômetros de trilhos, a gente está falando aí de 190 bi de reais. Então, a gente tem outros trens intercidades. O mais adiantado, que vai para a consulta pública com previsão de leilão já no ano que vem, é o Sorocaba-São Paulo. Esse programa, ele aproveita a infraestrutura ferroviária existente, que foi ficando abandonada, e a gente vai recuperar essa infraestrutura ferroviária para fazer essas ligações. A ideia é estimular o paulista a voltar a andar de trem. Por isso, o projeto propõe a ligação do interior à região metropolitana através dos trens intercidades. Ainda estão em avaliação as propostas que envolvem a nossa macro-região. São 2 linhas previstas nesse caso. O trecho que faz Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e o que sai de Campinas e vai até Araraquara. Você vai conseguir ter um fluxo de pessoas, tanto de Ribeirão, no deslocamento capital, quanto de capital para o interior. Então, seja na questão de turismo, turismo de saúde, atendimentos, prestação de serviços. Então, a nossa região ela é muito forte na questão de prestação de serviços. Então, você vai conseguir reduzir o tempo de deslocamento desses serviços. Então, conseguindo atender mais clientes, conseguir ser mais efetivo, ter um deslocamento mais adequado, o que gera desenvolvimento. Então, para a gente é muito importante esse projeto, é um projeto fundamental de desenvolvimento estratégico e estrutural do Estado. O transporte ferroviário, a exemplo do que acontece no mundo, ele é indutor de desenvolvimento, ele é fantástico. Você vê que na Europa você vai de trem para todo lado, nos Estados Unidos a mesma coisa, na China, sabe, no Japão você tem o trem bala, né, que já se discutiu muito de colocar no Brasil. É importante essa mobilização para que Ribeirão Preto entre nessa discussão e seja contemplada com a ferrovia aqui. O objetivo é desafogar as rodovias que estão cada vez mais congestionadas. Os trens significam também uma solução mais sustentável para transportar uma grande quantidade de passageiros em menos tempo. Quando você tem um meio alternativo que consegue transportar muitas pessoas, que é o caso do ferroviário, você ganha efetividade nesse transporte, diminui congestionamento e diminui distâncias. Então você consegue fazer com que as cidades fiquem mais próximas. Então você tem esse primeiro momento, o governador está agregando a região metropolitana de São Paulo, fazendo com que as cidades circunvizinhas, em que tem muita gente que faz esse fluxo de trabalho para a cidade de São Paulo e de São Paulo para o interior, ser atendido e desafogar esse trânsito, e agora você tem essa integração para o interior. Ele é muito seguro, ele é mais econômico, ele consegue, num espaço pequenininho, transportar muito mais pessoas, muito mais cargas, sabe? E nós temos algumas estações já existentes, que geralmente são no centro da cidade, que existe também facilitaria. Você não tem que, de repente, sair, se for um transporte de passageiro, descer da estação longe. Você vê, a estação Tietê é longe, né? É longe do centro. E nós temos estação de trem do centro de São Paulo, quer dizer, isso facilitaria. Esses investimentos podem ajudar na retomada da rota turística. No ano passado, a Secretaria Estadual de Turismo fez audiências públicas para ouvir a população sobre a criação de 10 linhas com essa finalidade. Uma delas, que liga Ribeirão Preto a Tambaú. Precisaria ter uma mobilização, isso o Convention já vem fazendo com relação à retomada da Maria Fumaça, que estava ali na Francisco Schmidt, que agora foi reformado, está lá na Maurício Biagi, também na Maria Fumaça, que está lá na Avenida Mogiana, na estação antiga, estação Ribeirão Preto. O nosso desejo, existe projeto, que nós estamos trabalhando nisso já, que é de 8 quilômetros, que sairia da estação Barracão e iria até a estação lá da Avenida Mogiana, que ela é chamada Estação Ribeirão Preto. Nós temos aí um patrimônio fantástico para fazer aí sim o trem turístico, fazer esse percurso.
O especialista em administração pública defende a necessidade de já adequar o transporte urbano ao ferroviário e das lideranças se mobilizarem para tirar o projeto do papel. A importância do município é já se antecipar para poder fazer o deslocamento do modal de transporte para a estação onde chegam essas pessoas e fazer a integração com os centros urbanos e com a macro-região de Ribeirão Preto. E quando as lideranças elas entendem a importância disso, assim como tem em outros países essa integração via ferroviária, elas começam a se mobilizar e trabalhar proativamente para que isso aconteça no menor espaço de tempo possível. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão confirmou que o município tem interesse de integrar o projeto de extensão de trens intercidades. O edital com as regras para as empresas interessadas já foi, inclusive, publicado na última sexta-feira. Vamos falar mais sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está o arquiteto, também urbanista, Denis William Esteves, já agradecendo a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Denis, o Estado, então, dá esse pontapé inicial na retomada do transporte ferroviário. Qual que é a importância dessa iniciativa na sua análise para São Paulo, para o Estado, para a nossa macro-região também? Uma ótima tarde. Boa tarde. Bom, é uma iniciativa importante, Haja visto que São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil e a questão de logística, toda a infraestrutura, tanto para o transporte de cargas como de passageiro, precisa desse implemento, né? Nós vemos aí de uma longa trajetória de abandono do transporte ferroviário, a degradação de toda a malha e agora é preciso que isso tudo seja recuperado, porque já está num ponto crítico onde as rodovias já não comportam mais toda essa capacidade de demanda. E é uma demanda que também não pode ser absorvida com facilidade pelo transporte aeroviário. Então, é sim necessário uma retomada, mas que ela seja feita de forma coordenada e planejada para surtir os melhores resultados. A ideia é fortalecer o transporte de cargas, retomar também os de passageiros. Esse pode ser um movimento importante, Denis, para estimular o desenvolvimento, movimentar ainda mais a economia entre os municípios também? Sim, a possibilidade dessa conexão por via ferroviária entre as várias cidades do interior, concentrando as regiões metropolitanas, as cidades de maior porte, com as cidades de menor porte, agiliza todo o transporte, tanto de consumidores, né? Esse público é um público que visita outras cidades, visita outros centros urbanos para adquirir produtos ou serviços, como também para o transporte das próprias mercadorias. Então, essa integração sendo feita por transporte rodoviário vai dinamizar essa dinâmica que nós já temos hoje feita com a rodovia. Como é que deve ser, Denis, esse trabalho de revitalização dos trilhos já existentes, considerando que muitos estão abandonados e até espaços ocupados de forma irregular? Bom, é preciso um planejamento cuidadoso, né? Essas áreas ocupadas, que infelizmente são bastante comuns, é importante fazer um alerta, se tratam de ativos da União e não são passíveis de uso capião, ou seja, os invasores não têm direito à regularização dessas ocupações. Então é preciso que o poder público se movimente, tanto junto à justiça como de forma integrada de planejamento para promover moradias e novos assentamentos para essas populações, né? Garantindo a retomada desse transporte e um planejamento a longa escala do que vai ser transportado, ou para carga ou para passageiro, para poder fazer então toda a adequação técnica necessária para que essas vias antigas e hoje obsoletas se tornem operacionais. Futuramente, com essas ferrovias prontas, investir naqueles trens também de turismo fica mais viável, fica mais fácil? É uma iniciativa que vale a pena também tirar do papel na sua análise, Denis? Sim, isso deve ser feito também com planejamento, né? Embora haja aí várias promessas, vários interessados se apresentando como proponentes de trens turísticos, é preciso avaliar a viabilidade e a possibilidade técnica. Muitas vezes, a operação de um trem turístico em uma linha com operação comercial é inviável por conta do conflito entre essas duas modalidades de operação. Mas em alguns trechos, por exemplo, algumas linhas que não têm a possibilidade de retomada ou não têm uma vocação
para o transporte de cargas ou passageiros pode ainda ser aproveitada de forma turística. Geralmente são linhas de menor capacidade, linhas já com um padrão técnico bastante defasado, que acabam sendo interessantes para o turismo, mas não tenham necessariamente uma vocação para uma retomada de transporte comercial. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube. Uma excelente semana. Obrigado.